Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web. Você também pode acompanhar conosco através do QR Code que está no canto da tela pelo YouTube. Veja agora os destaques dessa edição. Acadêmicos de Direito da UDC protagonizam julgamento simulado envolvendo caso real. Vamos falar de esporte do novo técnico do Foz do Iguaçu Futebol Clube. E no aniversário de Foz do Iguaçu, vamos mostrar um pouco da história da cidade. O DC Notícias Web está começando. Olá! Nós abrimos essa edição do DC Notícias Web falando da igreja mais antiga da cidade e o antigo Fórum de Justiça. Nesse aniversário que será comemorado dos 110 anos de Foz do Iguaçu, conheça a história de dois prédios importantes para a memória do município. Foz do Iguaçu, uma cidade fundada em 1914 que aos poucos foi recebendo pessoas de vários lugares e etnias diferentes. Quando começou a ser constituído o município, a vida urbana se instalou por aqui. Junto dela foram construídos prédios que são importantes não só para aquela época, mas sim para os dias atuais. Quem circula pela rua Benjamin Constant, no centro da cidade, não imagina que o prédio da Fundação Cultural guarda memórias da década de 50. De primeira vista, o porão da Fundação Cultural pode assustar um pouco, mas a história dele responde os questionamentos. O prédio, em meados de 1954, foi o Fórum de Justiça de Foz do Iguaçu, e todas as pessoas que cometiam algum crime eram julgadas aqui. As celas eram utilizadas como um espaço de espera pelos detentos, que subiam a pé da Delegacia Regional de Polícia, antes localizada na passarela da Praça da Paz, até o Fórum de Justiça. O subsolo da fundação hoje serve como depósito para todos os tipos de materiais, desde móveis antigos, televisões velhas, artigos de Natal e até arquivo morto. Em meio a tudo isso, o espaço ainda guarda uma peculiaridade da época, um cercado de madeira utilizado no tribunal para separar o réu dos juízes. Apesar do Fórum de Justiça ter sido transferido de local em 1996, na Fundação Cultural não há registros de quanto tempo ele permaneceu no espaço. Um ano depois, em 1997, a Biblioteca Municipal junto com a Fundação Cultural ocuparam sua arquitetura. A antiga plenária hoje virou um espaço para apresentação, onde é transmitido muita cultura e aprendizagem para os iguaçuenses. A preservação da cidade e seu patrimônio histórico são alguns dos principais objetivos da Fundação Cultural. Essa singularidade da região, ela tem que ser recuperada, ela tem que ser estudada, ela tem que ser divulgada, conhecida, né? Até pela própria população daqui. Patrimônio histórico, quem produz é quem vive no lugar, né? É quem faz história. A poucos metros da Fundação Cultural há outro prédio que se desenvolveu junto do município. Estamos falando da igreja mais antiga de Foz do Iguaçu, a Paróquia São João Batista. Tudo começou em 1907, antes da cidade ser criada, quando uma caravana de religiosos e um padre da Argentina vieram para Foz com o objetivo de instaurar a religião católica. Só então, em 1924, a igreja foi fundada, no mesmo local que ela está instalada hoje. Um ano depois da construção do edifício, a igreja precisou passar por mudanças significativas em sua estrutura. Em 1925, teve um festejo muito grande na nossa paróquia, aqui na nossa igreja, e por um descuido de lançar fogos, alguma coisa, caiu fogos em cima da cobertura da nossa igreja. E aí ela foi danificada de novo, incendiou, pegou fogo, e a gente só tem um registro de uma foto aí que roda nas redes sociais aí, né? E de lá para cá a comunidade então se reergueu junto com a cidade, e onde a gente está é um ponto único assim da nossa cidade, onde foi iniciado a cidade de Foz do Iguaçu, é nessa região do Ponto Alto, que se tornou um ponto turístico. Enquanto a nova igreja estava sendo planejada, as missas eram realizadas em salões de apoio ou ao ar livre no pátio da paróquia. Em 1942, a nave principal da paróquia foi aberta ao público
E nos anos 50, a parte interna da nova igreja era constituída por ornamentos de artes sacras. Em 1950, a gente voltando um pouco à história da igreja, né? A partir de 1950 foram construindo aos poucos, com muitas dificuldades, né? E a partir daí a gente conseguiu ter essa igreja nossa aqui, vamos dizer assim, estabelecida para os anos 60. Então, a partir de 1960, que a gente tinha a igreja já estabelecida, com o passar do tempo, o material de utilização da época era um pouco mais difícil, e em 1978 foi feita uma reforma nessa igreja, onde foi criada as laterais, as naves lateral, e também se deixou-se de fazer, por alguns motivos de muitos problemas na nossa igreja que tinha, eles tiraram a parte mais bela que a gente tinha da igreja. A arquitetura da igreja que mais chamava atenção na época era o formato arredondado no teto, mas isso foi substituído por um forro plano em 1978. Essa foi outra mudança significativa para a igreja, já que sua característica principal do teto foi escondida. Depois de muito planejamento e reformas a caminho, em 2015 um projeto que planejava reestruturar e conservar os aspectos históricos da igreja foi finalizado. Desde então, a paróquia, que neste ano completa 100 anos, é considerada um símbolo da memória de Foz do Iguaçu. A igreja São João Batista, que se torna paróquia agora, ela é importantíssima para a cidade, porque ela é a primeira igreja. A primeira igreja que é criada em Foz, construída, e depois se expandiu ao longo da nossa cidade, foi crescendo a cidade, criando bairros e outras coisas, e aumentou-se uma infinidade de igrejas dentro da nossa cidade. Então, assim, a pessoa que é realmente de nossa cidade, dificilmente uma pessoa com um pouco mais de idade não veio participar algum dia numa missa nossa. Então essa é a nossa gratificação ao povo iguaçuense e ao turista, apresentar uma coisa definitiva e bela. Nesses 110 anos de Foz do Iguaçu, queremos parabenizar todos os iguaçuenses, todos que fazem parte da nossa história, os pioneiros, as famílias que vieram desbravar a nossa cidade, todos aqueles que vieram de diversos pontos do Brasil e do mundo, que construíram essa cidade, uma cidade pujante, uma cidade desenvolvida, uma cidade reconhecida mundialmente e uma cidade que constrói cada dia mais a qualidade de vida do seu povo e constrói, acima de tudo, a harmonia necessária para olhar o futuro com muita esperança, com muita sabedoria e com muito potencial de crescimento. Parabéns, Foz do Iguaçu, a cidade de todos nós. A seguir, veja como foi o Tribunal do Júri Simulado dos Acadêmicos de Direito da UDC. Em Foz do Iguaçu, é assim. A natureza fez a sua parte e nos presenteou com uma de suas maravilhas. Nossos pioneiros desbravaram os caminhos e confirmaram que a amizade e a fraternidade seriam as nossas marcas. Foi por isso que gente do mundo todo escolheu a nossa cidade para escrever a própria história. Com braços fortes, essa gente levantou uma obra que é motivo de orgulho para todo o Brasil e também para o Paraguai. Agora, somos uma cidade que pensa e investe no futuro, que está se preparando para novos desafios e que está colhendo resultados todos os dias. E é reconhecida no mundo todo. Parabéns, Foz do Iguaçu! 110 anos. Chegou a sua vez de ser a transformação. Na vida, temos a chance de fazer a diferença todos os dias e sermos cada vez melhores. Seja bem-vindo ao DC, onde conhecimento ganha forma. E o futuro é moldado com inovação e excelência. Ultrapassamos até mesmo as fronteiras das tecnologias. Vestibular 15 de junho. Na UDC você é global, com parcerias internacionais. Explore o mundo e amplie seus horizontes. A UDC é mais tecnologia, mais criatividade, mais agro e muito mais laboratórios. Escolha um centro universitário do tamanho dos seus sonhos.
Foz, 110 anos. Parabéns pelos seus encantos e tudo que você nos proporciona. Comemorar o aniversário de Foz é celebrar a união, as culturas e as belezas que só ela tem. Que a felicidade e o progresso estejam presentes em todos nós moradores desta linda cidade. Homenagem do Grupo Duma, presentes na vida da comunidade e do amigo Deoclésio Duarte. Assalamu alaikum, que a paz esteja com todos. Eu, Sheikh Usama, venho em nome das comunidades árabe e muçulmana parabenizar nossa querida Foz do Iguaçu pelos seus 110 anos. Cidade maravilhosa, não só porque literalmente tem uma das 7 maravilhas naturais do mundo, as cataratas do Iguaçu, mas principalmente porque é uma terra acolhedora, sempre de braços abertos, aceitou e recebeu desde sua fundação povos de mais de 80 etnias, vindos dos 4 cantos do mundo para aqui trabalhar, ganhar seu sustento, criar sua família e crescerem juntos. E assim o fizeram nossos patrícios libaneses, sírios e palestinos que vieram para cá com um sonho e de construir um futuro sólido e próspero. Esta primeira geração, feita quase que inteira de comerciantes, aqui com muito trabalho, e aproveitando as oportunidades que a cidade lhes deu, prosperaram e formaram as próximas gerações como médicos, advogados, engenheiros, professores e muitos outros profissionais que hoje se orgulham de ser iguaçuenses. E a estes descendentes estendo o meu conselho e renovo aqui a mensagem que norteou nossos antepassados. Continuemos trabalhando com amor e sabedoria e sempre olhando para o interesse coletivo, para que assim todos prosperemos juntos. Feliz aniversário, Foz do Iguaçu. Salam. Estamos de volta com o DC Notícias Web, agora falando que acadêmicos de direito da UDC protagonizam um julgamento simulado, envolvendo um caso real. Estudantes do 9º e 10º período do curso de Direito da UDC participaram ativamente de um julgamento simulado baseado em um caso real. Uma experiência que encena de forma próxima a dinâmica de um tribunal. O professor Dr. Fábio Prado, pró-reitor da UDC, participou da abertura e enalteceu o empenho dos estudantes. Gostaria de parabenizar os coordenadores, professora doutora Isadora, professor mestre Gil, que estava na França agora, no exemplo de Toulouse. Eu gostaria de aproveitar e parabenizar o professor Eduardo, que está com a gente há muito tempo, doutorando, estou terminando o doutorado também agora aqui com a Mackenzie, e nossos alunos, toda a equipe de professores aqui da UDC, professor Ângelo, Rodrigo, vocês que estão aqui, que são o futuro da justiça, com promotores, juízes, advogados, policiais, tanto futuro maravilhoso que tem pela frente de vocês. E aqui também nós temos alunos que estão no terceirão, dos colégios, então quem sabe aqui vão sair futuros profissionais do direito. A disciplina, parte fundamental do curso, proporcionou aos acadêmicos a oportunidade de aplicar de forma prática os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo da formação acadêmica. Os professores que acompanharam de perto a preparação e execução do julgamento simulado elogiaram o desempenho dos acadêmicos, ressaltando a qualidade do trabalho realizado. Nós estamos trabalhando já há alguns meses, vários finais de semanas, e ensinando a doutrina, como que funciona a prática do tribunal do júri, e hoje eles vão colocar em prática o que eles aprenderam em sala de aula. Nós fizemos uma divisão com os alunos, membros do Ministério Público, membros da Defesa, juízes, e também vai ter alunos que estarão representando aqui oficial de justiça, escrivão, policiais, e alguns alunos vão interpretar os personagens que são os réus, que é a Suzane von Richthofen e os irmãos Christian e Daniel Cravins. Aqui no curso de Direito da UDC, a gente procura realizar várias atividades profissionais, para que quando o aluno se forme, ele já tenha uma experiência prática que vai possibilitar com que ele atue com
com mais segurança. Os alunos desenvolvem casos de competência do Tribunal do Júri, que são casos altamente desafiadores. E aqui também eles apresentam essas técnicas e teses de defesa e acusação para um grande público, né, que é o público da faculdade, com todo mundo assistindo e, consequentemente, avaliando, né, as estratégias de defesa, a postura profissional. Então, isso costuma deixar eles um pouco apreensivos, mas esse desafio é necessário, porque é um desafio que a gente encontra na vida profissional. É uma disciplina do curso de Direito, né, pelo qual eles são avaliados, exatamente demonstrando na prática como funciona a advocacia. Então, é uma experiência que os alunos, não só da faculdade, mas da sociedade, pode ver que tem bastante convidados aqui presentes, e isso faz a diferença na vida deles. É uma forma deles passarem também para os colegas que estão nos anos anteriores, como que será lá na frente. Os acadêmicos se dividiram em papéis essenciais, protagonizando defesa, acusação, Ministério Público. Hoje eu vou atuar como juíza, um momento muito legal, muito importante, que a gente pode pôr em prática tudo que aprendemos ao longo da faculdade. O Tribunal do Júri, ele é uma prática muito difícil, que requer muita habilidade, que requer muito treinamento. Então aqui é a hora da gente poder errar, que na vida real não vai ser possível. Hoje no júri simulado eu vou compor a equipe que vai defender a ré, uma das acusadas desse duplo homicídio. Então a ideia é provar que ela de fato não teve o envolvimento que todos acreditam ter. Basicamente, essa é uma disciplina que ela acontece desde o início do semestre, né? Então nós temos já aí um tempo hábil para se preparar. Como é um caso bastante conhecido, nós então tivemos acesso a livros, a vídeos, a documentários, então tudo isso nos ajudou nessa preparação. Então, com certeza, nós temos aí munição suficiente para defender a Suzane no caso em questão. Nossa preparação foi com aulas com o professor Eduardo, e que ele nos mostrou como funciona o Tribunal do Júri, e tivemos acesso também a documentários e também a troca de ideias com os colegas. A leitura de livros nos ajudou a entender as nuances do crime. Os estudantes do primeiro período de Direito também puderam entender como é a prática jurídica. Alguns deles foram escolhidos para participar da atividade como jurados. Eu acho que ainda tem muita estrada, eu acho que só vai ser um primeiro contato, mas dá pra gente já pegar algumas coisinhas mais pra frente. Eu tô achando uma experiência que vai agregar muito no meu futuro, afinal é possível observar a forma de interpretação que acontece em um júri de forma real, e eu acho que isso ajuda nós calouros e todos os outros que estão aqui assistindo a saber como lidar futuramente dentro da área. É muito importante a gente presenciar esse evento. É um caso que ocorreu, como você já disse, a gente retorna voltando no tempo passado, né, como que naquele momento a situação desse caso traz à tona para a gente poder evoluir no direito como operadores do direito. Os familiares dos acadêmicos também prestigiaram a apresentação. A gente está muito emocionada e ao mesmo tempo nervosa, né? Que esse último ano dela tem sido muito puxado, ela tem estudado mais do que ela já estuda, os horários dela também, ela é estágio e ainda mais com o júri que ela está fazendo hoje, mas se Deus quiser, ao final do ano vai dar tudo certo. A experiência do júri simulado não apenas enriquece o aprendizado dos estudantes, mas também contribui para o desenvolvimento das habilidades práticas necessárias para uma atuação futura de sucesso na área jurídica. A atividade contou com a presença de estudantes de outros períodos e muitos alunos dos colégios Anglo-Americano, CAESP Foz e Educação Dinâmica, que cursam a 3ª série do ensino médio e pretendem estudar Direito. A UDC é uma opção de faculdade para mim, uma vez que eu quero fazer Direito, então é muito legal para mim assistir esse tipo de coisa, principalmente para mim ter uma experiência ou para mim saber mais ou menos com o que eu vou ter que lidar ou como vai ser, só para mim ter uma experiência mesmo, talvez um adentramento a mais no meu curso que não me oferece. Como eu quero fazer Direito, então eu falei, é uma boa oportunidade para eu ver, para eu ter contato com a galera, dar uma olhada de como que é, mais ou menos, assim, a faculdade e tal. Foi mais ou menos isso, essa foi a ideia. Que é bastante importante pra gente, que, né, principalmente pra quem quer fazer Direito, ver mais ou menos como, tipo, funciona. Por exemplo, eu quero a área jurídica, então eu acho importante pra mim que pra ver como funciona, pra ver qual a área que eu vou escolher. Ainda tô meio indecisa, mas, tipo, pra ver, acho que é legal. E também tem incentivo da escola, né, então é bem legal. O Foz do Iguaçu Futebol Clube
voltar às vitórias na segunda divisão estadual, apresentou seu novo técnico para o restante da temporada. O Foz do Iguaçu Futebol Clube apresentou nessa semana o seu novo técnico. Trata-se de Adriano de Souza, treinador aí que estava muito forte no mercado e estava anteriormente no Sub-17 da equipe do Cruzeiro, equipe aí de Minas Gerais. O técnico já chegou na cidade de Foz do Iguaçu e está treinando seu elenco, que busca aí voltar ao caminho das vitórias, já que o Foz do Iguaçu Futebol Clube neste momento está fora da zona de classificação para a segunda fase do Campeonato Estadual Paranaense. O Foz entra em campo no próximo sábado, às 6h30 da tarde, contra a equipe do Laranja Mecânica em Arapongas. Neste momento, o Foz ocupa a 7ª colocação do torneio. São 6 pontos, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. O Foz quer voltar novamente a vencer no torneio para tentar aí buscar a sua vaga, a sua classificação para a segunda fase e também sonhar com, quem sabe, a elite do futebol paranaense. A seguir, vamos contar um pouco da história de Foz do Iguaçu. Em Foz do Iguaçu é assim. A natureza fez a sua parte e nos presenteou com uma de suas maravilhas. Nossos pioneiros desbravaram os caminhos e confirmaram que a amizade e a fraternidade seriam as nossas marcas. Foi por isso que gente do mundo todo escolheu a nossa cidade para escrever a própria história. Com braços fortes, essa gente levantou uma obra que é motivo de orgulho para todo o Brasil e também para o Paraguai. Agora, somos uma cidade que pensa e investe no futuro, que está se preparando para novos desafios e que está colhendo resultados todos os dias. E é reconhecida no mundo todo. Parabéns, Foz do Iguaçu. 110 anos. Tem coisas na vida que são fundamentais. Investir na melhor educação é uma delas. Para o Colégio Monjolo, fundamental é apoiar e incentivar o aluno em todas as etapas do conhecimento, trabalhando valores e a satisfação de aprender. Fundamental é saber que o Colégio Monjolo prepara o aluno para todos os desafios deste novo mundo. Colégio Monjolo, fundamental é ser cada vez melhor. Foz, 110 anos. Parabéns pelos seus encantos e tudo que você nos proporciona. Comemorar o aniversário de Foz é celebrar a união, as culturas e as belezas que só ela tem. Que a felicidade e o progresso estejam presentes em todos nós moradores desta linda cidade. Homenagem do Grupo Duma, presentes na vida da comunidade e do amigo Deoclésio Duarte. Olá, nós da Itaipu queremos parabenizar Foz do Iguaçu pelos seus 110 anos. Uma cidade que é a nossa casa. E queremos refletir aqui com vocês tudo que já foi feito de bom por essa cidade, com esta cidade. E renovar aqui o nosso compromisso para juntos construir mais 110 anos de muita luta e muitas conquistas. Parabéns, Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu celebra 110 anos. E para contar um pouco da história da cidade, nós conversamos com o jornalista Jackson Lima, um alagoano de Coruripe, que chegou à fronteira em 1977 e coleciona histórias envolvendo a Terra das Cataratas. O alagoano de Coruripe, Jackson Lima, chegou à fronteira em 1977 e coleciona muitas memórias daquela época. Às vésperas do aniversário de 110 anos de Foz do Iguaçu, eu conversei com um jornalista e escritor que se interessa muito pela história da cidade. Ele fez questão de contar algumas curiosidades. Neste ano, que Foz do Iguaçu completa 110 anos e a paróquia completa 100, é um ano em que acontecem dois eventos, né, que complicam um pouquinho a cabeça da gente para saber qual é o mais importante, né? Então, na minha visão, os dois são importantes, porque a criação da paróquia foi a criação, embora a cidade já tinha 10 anos, foi a criação do espírito da cidade real. Ela começou a crescer, ela começou a ser a cidade daí. Foi daí que veio as escolas, né? O padre, Monsenhor Guilherme, que não era Monsenhor ainda, o padre Guilherme
foi um dos professores das primeiras escolas, entende? Foi quando começou a Casa Paroquial Civil de Escola, depois foi construído a escolinha que ainda aí está na quadra da prefeitura ali, né? Eu esqueci o nome dela agora. Então, a história da paróquia, a história da Foz do Iguaçu dos primeiros dias é a mesma. Então, a paróquia e o surgimento da cidade se confundem. Se confundem, né? E não é só o surgimento da cidade. Essa paróquia, ela é a primeira paróquia do oeste do Paraná, porque a partir dela, o Monsenhor Guilherme, o primeiro padre que morou em Foz, e Foz do Iguaçu passou a ser independente de Guarapuava também na igreja. Então, o padre, a partir daqui, ele foi fazer Guaíra, Toledo e depois Cascavel. E de Cascavel ele ainda ia até Laranjeiras, Nova Laranjeiras. Então, Foz do Iguaçu e a paróquia tem isso aí. E tanto o município como a paróquia colonizaram todo o oeste do Paraná. Não existe no oeste do Paraná cidade mais velha do que Foz. Então essa é a primeira coisa. E tudo isso começou, na minha visão, em 67, quando os jesuítas foram expulsos das terras da Espanha. Então, tendo sido expulsos, a Igreja Católica, com as missões aqui, acabou. Então, todas essas missões que você viu, que você, naquela primeira lista, né? Todas aquelas missões, que são 30 povos, são 8 povos no Paraguai, 15 na Argentina e 7 no Rio Grande do Sul. Então, todos esses povos ficaram parados. Só lembrando que a igreja, a paróquia, ela pertence à congregação do Verbo Divino. A partir daqui, o bispo de Buenos Aires, que era responsável por Porto Iguaçu, ele pediu padres a essa congregação para colonizar aquela área que foi dos jesuítas. Eles chamam de segunda evangelização. E a congregação que se apresentou, que foi convidada, foi o Verbo Divino. Então eles começaram em Posadas, e esse povo de Posada fazia missa aqui. Eles iam a Porto Iguaçu, atravessava a fronteira, ia na colônia militar e fazia missa. Atendia os católicos uma vez por ano e tal. Em 1923, chega o padre Guilherme, como padre. Depois ele passou a ser monsenhor. Então, o padre Guilherme chegou em 23 e em 24 fundou a paróquia São João Batista. Então, aí começa a história de Foz do Iguaçu com a igreja. Porque antes, até 1907, eram os padres que vinham de Posadas. De 1907 a 1923, eram os padres que vinham de Guarapuava. Aí, a partir de 23, era Foz do Iguaçu indo fazer o trabalho em Guaíra, que era a nossa terra, era a nossa filha, né? Toledo, que depois passou a ser até mais do que a gente na categoria não, na hierarquia, né? Eles foram diocese antes da gente. E, por fim, Cascavel, que é a filha de Foz e a filha da paróquia, né, mais famosa, né, que até ameaça de vez em quando ser maior do que a gente, né? Capital do Oeste, né? Também nasceu daqui. Então, a partir de 1924, com a criação da prelazia, o Monsenhor Guilherme era prelado. A partir de 24, começou a Foz tomar o formato que ela hoje politicamente, né? Em 23 fazia 11 anos que o Jorge Schimmelfennig era prefeito. A base da economia logo no começo foi a erva mate. Erva mate, mas não tinha nada a ver com a gente, era mais as casas que mandavam. Ficavam todas em Posadas. Por isso que eu digo que Foz do Iguaçu tem que olhar para Posadas, até para fazer irmandade histórica, né? E ver a nossa... Porque aí entra uma outra questão. Quando você fala assim, por exemplo, Foz do Iguaçu foi colonizada por gaúchos. Aí a gente diz, poxa, teve etapas antes, teve tudo isso antes. Então, antes dos gaúchos, né, e antes da erva mate, o governo brasileiro tinha dado todas essas terras que você conhece. As terras onde estão Cascavel, Santa Teresa, Guaíra, todo o governo... Não, Guaíra não, um pouquinho mais para baixo. O governo deu para a empresa que estava construindo a estrada de ferro São Paulo-Rio Grande.
né, que no final deu aquela briga que levou ao contestado, a guerra do contestado, Santa Catarina, né? Paraná e Santa Catarina. Então é uma história de Foz do Iguaçu assim, que convida a Foz para olhar para fora dela. Então todo esse pessoal, o governo deu as terras para a empresa que estava construindo a linha de ferro, São Paulo, Rio Grande, para que ela fizesse uma linha Guarapuava, Foz do Iguaçu, que não saiu até hoje. Aí mais tarde, quando entrou o Getúlio, ele tomou todas essas terras. A partir daí começa a entrar a colonização que a gente conhece. 1930. Em 1930 foi escolhida a terra do Parque Nacional, que só foi feito em 1939. Então nós temos 9 anos de pioneirismo aí que ninguém fala. Então, Getúlio delimitou as terras do parque, que era a terra dada para a empresa que ia fazer o trem. A partir daí entraram as colonizadoras do Sul. Então, a cidade começou por onde aqui? Aqui em Foz? Ela era para ser, aí já entra em outro assunto, a cidade era para ter sido onde está o Colégio Agrícola. Ali foi a primeira ideia. Mas aquele riozinho do Colégio Agrícola, ele não era um riozinho de confiança. Na época da seca ele secava. Aí, por causa do riozinho Monjolo, que era perene, era sempre, existia sempre, daí veio a minha campanha para proteger o Laguinho Monjolo. Havia um monjolo aí, sabe aquele negócio de pedra que roda? E esse monjolo era utilizado para moer milho, para fazer não sei o quê. Aí a colônia se estabeleceu ali. Abandonou o prédio antigo da região do riozinho, do Colégio Agrícola, e se fixou onde nós estamos. Aí a cidade começou a tomar forma, né, porque do quartel ali, onde hoje, que já era terra da colônia, do quartel ali para o Grécio, onde foi feito o aeroporto, era perto. Então, o segundo boom depois da Ponte da Amizade foi a Itaipu. Foi a Itaipu. Foi Itaipu, onde um dia eu cheguei a achar que tinha chegado 10 mil pessoas. Um dia eu cheguei na rua, estava vazia. E no outro tinha gente pra caramba. Sabe, todo mundo com cara. Os homens usavam muito black power, né? Você pode ver nas fotos antigas, os cabelos e a boca de sino. Todo mundo com cabelo de artista, ele chegando do Maranhão, da Bahia, meus conterrâneos, todo mundo chegando, assim, sabe, aquela coisa. Então, quando eu fui procurar emprego, o primeiro lugar que me mandaram foi para o centro de triagem de peão da Itaipu. Aí eu cheguei lá, os caras disseram... Aí ele me disse, o que é que você quer? Eu digo, emprego. Eu disse, olha, o negócio nosso é o seguinte. Aí tinha foto, né, o pessoal agarrado naquelas grades para fazer o canal de desvio. Sabe aquelas... Já estava a paredona, já estava subindo em ferro. E o pessoal subindo ali. Aí eu digo, é para trabalhar nisso? O cara, sim. Eu digo, eu não posso. Ele, por quê? Eu digo, eu tenho problema de tontura. Então está eliminado. Aí eu fui... Perdeu o emprego já antes de começar. Cara. Aí eu fui na Vila C. Me mandaram para a Vila C, não sei o que eu fui fazer lá. Eu vi aquela coisa de árvore no chão, tratou, aquela terra vermelha, e aparecendo os primeiros, sabe aquelas primeiras casas da Vila C, né? Num verãozão, a poeira. Então, a primeira impressão da fronteira era muita poeira. Muita poeira. E depois da muita poeira, era muito peão. Entende? Era uma coisa séria mesmo, assim. Entende? E, infelizmente, também, era a quantidade de mulheres. Prostituição, muita prostituição. E eu era testemunha de Jeová, né? Quando eu olhava para a rua, assim, eu tinha que estar perdido. O senhor escreveu um livro focado simplesmente nas cataratas. Simplesmente não, falou, sim. Tocou em pontos que muitas pessoas não conhecem. Inclusive o seu livro fala tudo que você ainda não sabe sobre as cataratas. O que é o morador ou até mesmo o visitante que vem para Foz do Iguaçu, ele precisa saber para ter um passeio, uma experiência diferente no passeio? Certo. O livro trata dos aspectos diferentes, né? A gente pode descascar as cataratas como se fosse uma cebola, em 7 camadas.
Esse é o nome do livro, né? 7 arcos, 3 degraus, tudo é 7 nele, né? Então você pode pegar a catarata turística, da visita rápida do turismo. Do ver por ver. Do ver por ver. Você leu, gostei. Do ver por ver, viu, vamos embora. O que é esse ver por ver? É a pessoa que tinha, por exemplo, um dia desse eu fui lá e estava uma moça de salto alto, chupando sorvete. Aí eu olhei para ela e vi um coati. Aí eu fui falar com ela, né? Ele disse, senhorita, a senhora vai sofrer um ataque do coati. Né? Proteja o seu sorvete. Aí ela achou que era cantada, olhou para mim, não deu nem tempo de fechar a cara. O coati veio e levou o sorvete. Aí ela parou a visita e começou a brigar com o marido, porque queria outro sorvete. Ah, digo, esse é o ver por ver. As cataratas... O ver por ver seria aquela foto que a pessoa tira em frente às quedas só e não analisa e não aprecia o restante da paisagem. Isso, ela foi e fez um selfie, ou 2. Esse é o ver por ver. Então, né, para escrever esse livro, eu, como fui guia depois nas cataratas, né, para escrever esse livro, eu conversei ao longo dos anos com muita gente. Esses dias tinha uma senhora loira, sozinha, num grupo de argentinos. Aí eu digo, me interessei, né? Então ela ficava... E eu com a minha máquina, fotografei ela. Aí fui lá e perguntei, eu sou o Jacques, eu faço esse trabalho, tirei um monte de fotos suas, se você me der o e-mail, eu mando. Mas para que as fotos? Eu digo, o comportamento das pessoas nas cataratas, você vai gostar, você saiu bem. Aí ela me deu o e-mail, Nações Unidas. E tal. Mandei as fotos para ela. Aí ela mandou a resposta agradecendo e disse, você me fez fazer uma reflexão. Eu notei que eu não prestei atenção nas cataratas. Eu estou cheia de selfie. Aí você me fotografou fazendo selfie. Eu digo, é isso aí que me dá a ideia do ver por ver. Mas daí você pode se interessar, por exemplo, as cataratas não é feita só de água. Ela tem a rocha. Ali tem 120 milhões de anos, no mínimo, de rochas lindas. As formações das pedras é passada batida, até porque falta o treinamento, né? Falta a geologia, falta o interesse por arqueologia, que está começando a aparecer, né? Como que o senhor avalia Foz do Iguaçu em 77 e o Jackson olhando para Foz do Iguaçu em 77 e o Jackson olhando para Foz do Iguaçu em 2024? Essa é uma pergunta muito interessante. Olha, eu tenho vários sentimentos. Primeiro, eu tenho lembrança e tem saudosismo também, né? Porque a poeira que você levava lá para o Porto Meira, levar turista para o Marco das Três Fronteiras, a poeira que existia naquela avenida era fantástica. Hoje você não vê nem o chão vermelho, a cidade conseguiu ser asfaltada 100%. Para mim isso não é motivo de alegria. A gente precisava um barrinho. Daí eu acho que a cidade perdeu muito e está perdendo, e agora vai acelerar, que é o contato com as raízes. Né? Agora nós vamos está todo mundo dizendo que era um sonho seu. Né? A duplicação das cataratas, né? Mas está todo mundo sem pensar nas encrencas que já está começando a sair, né? Por exemplo, os bairros sem ligação, porque BR é BR. BR é nacional, BR não tem ligação com bairro. Você acha que vai isolar? Vai isolar. Esse pessoal vai brigar, porque já começaram. Né? Vai incentivar o aumento do carro, né? Que logo vai ter muita confusão de estacionamento lá na frente do Parque das Aves, Parque das Cataratas. O jornalista apaixonado por histórias espera que a Foz do Iguaçu do futuro seja ainda melhor para todos, com muitas oportunidades. Jackson, qual a mensagem que você deixa para os moradores de Foz do Iguaçu por esses 110 anos e o que você espera para o futuro? A minha mensagem é que nós temos uma cidade maravilhosa, né? Uma cidade única, uma cidade que é no estilo uma entre mil, né? É uma cidade especial e que a gente deve manter essas características que fazem dela uma cidade especial, né? É o que a gente chama de valores culturais, valores étnicos, espirituais, né? Que é muito importante isso também, que Foz do Iguaçu tem.
Então é só uma pequena pesquisa, a gente faz uma lista do que Foz do Iguaçu tem e manter isso. Então eu espero que no futuro, a gente seguindo essa linha, a gente possa fazer uma cidade que seja ainda melhor para todos, né? Que dê oportunidade e da qual, né, todo mundo que mora aqui tem orgulho. Até os que visitam, as pessoas vêm aqui e voltam, né? Porque tem uma coisa especial. Então espero que o futuro seja um futuro em que a gente não esqueceu dessa nossa luta hoje, com esses 110 anos. Foz do Iguaçu celebra 110 anos de sua emancipação política. Parabéns à nossa cidade, parabéns a todos que realizaram, trabalharam para o desenvolvimento desta cidade. É bom ser de Foz, é bom estar em Foz, é bom viver nesta cidade e aqui poder também contribuir para que seja uma cidade melhor, mais fraterna e mais justa. Vamos juntos levar adiante valores, levar adiante a esperança e, sobretudo, no respeito à dignidade da pessoa. Vamos promover com alegria a vida. 110 anos é um salto para o futuro. Vamos nos colocar diante do horizonte e vamos edificar o futuro, dedicando muito à família, dedicando à fé, vivendo a nossa caminhada e construindo esta cidade nos alicerces da fé de um Deus que nos ama e nos acompanha e nos quer ver num caminho de felicidade. E o DC Notícias Web de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia e até lá!